iniciando ainda minha trajetória, vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, senhores. Mas o INCRA tem um papel aí fundamental no desenvolvimento, especialmente da Amazônia. Vocês estão vendo a apresentação? Tá ótimo, né? Ok. Tá bom. Especialmente aí na Amazônia, né? A gente já completando esse tempo em nome do INCRA, então agradeço aí por vocês terem convidado a gente para falar um pouco do INCRA, né? Um INCRA que tem duas faces também, é odiado por muitos, mas também tem contribuído para a vida de muita gente no campo. Pessoal, eu vou tentar aí nesses 40 minutos, 45 minutos, falar um pouco para vocês a inserção do papel do INCRA no desenvolvimento sustentável, né, mais focado aqui para o estado do Amazonas, né, o maior estado da federação, cujo espaço territorial é tão importante para o Brasil, né? São 159 milhões de quilômetros quadrados de hectares distribuídos aqui na parte setentrional aqui da região amazônica. Eu vou tentar fazer isso para vocês nesse tempo, trazer aí o que eu acho mais importante, mais relevante. Falar de desenvolvimento sustentável, a gente falaria o dia inteiro. Falar então de terras e do Amazonas, brincando esses assuntos, seria ainda mais complexo. Eu tentei condensar uma série de coisas aqui que eu acredito que são um pouco mais importantes, tá bom? Eu dividi aqui a minha apresentação. No primeiro momento, eu vou falar sobre a parte geral, né, do desenvolvimento sustentável, fazer aqui algumas notas, algumas ideias do que significa. Na primeira subparte, eu vou tratar sobre o desenvolvimento sustentável, né, no estado florestal, como é o estado do Amazonas, né? A ideia que dá para ser fácil o desenvolvimento, a sustentabilidade no Amazonas, mas não é tão simples assim. A gente vai brevemente comentar algumas coisas sobre isso. Depois, na segunda subparte, a gente vai falar a inserção da economia do estado do Amazonas nesse cenário do desenvolvimento sustentável, sendo um estado diferente do ponto de vista da Amazônia em si, por conta da Zona Franca. Perdoem quem já é mais habituado a esse tema, mas, enfim, às vezes a gente não sabe quem é o público, então às vezes a gente não aprofunda tanto, também não podemos também ser tão rasos, né? Então, para quem já conhece um pouco, até peço desculpas de coisas que eu vou repetir, mas são importantes. E depois, claro, tratar da própria Zona Franca e o setor agrário, fazendo aí uma conexão entre a distribuição de terras, como esse processo pode ser interconectado com a própria polo industrial de Manaus, de uma forma geral e depois de uma forma mais específica. E a parte número 4 dessa primeira grande parte que eu vou falar é os negócios que dependem da terra, também ligados à própria a produção de subprodutos da própria biodiversidade e tudo mais, que vem a depender também da terra, e aí ligado à Zona Franca Verde, que é um projeto antigo aqui do estado do Amazonas, que ao meu ver, ainda não decolou, mas hoje muita gente defendendo que o futuro da Zona Franca seria a Zona Franca ecológica, né? Vamos colocar assim essa palavra. E na segunda parte eu vou mostrar para vocês o papel do INCRA, né, de linhas gerais, o que é que a gente tem feito e que tem conexão com todo esse papo que a gente já deu na introdução, falamos na introdução. Primeiro, subinter, a função do INCRA como órgão de terra, qual o seu papel na malha fundiária, o que é malha fundiária, vamos falar um pouquinho sobre reforma agrária, e regularização das posses na Amazônia, que é hoje o que mais fervilha aí na mídia, no próprio Congresso Nacional. Vocês devem estar acompanhando aí o projeto de lei 510 de 2021, desculpa, que é uma reedição do 910, ainda no final do governo Temer, e voltou à tona. A discussão está quente, quase foi discutida a semana passada, retrasada, saiu de pauta, mas deve voltar, é uma coisa que está aí também na boca do povo e no momento do assunto. Tá? E, finalmente, falar sobre o papel de referenciamento, que é outra grande ferramenta de gestão territorial e que o INCRA tem papel central, já que é o gestor de todo esse processo. Pessoal, para falar sobre desenvolvimento sustentável, não dá para esquecer um papel que tem
um projeto lançado pela ONU alguns anos atrás, que eles chamaram de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 itens, dos quais pelo menos 3 têm relação direta aqui com a gente, com os povos da Amazônia, com a terra, com a gestão, né, da terra, com a gestão dos recursos naturais. Eu destacaria especialmente a energia limpa, né, a energia sustentável limpa, por causa da quantidade de sol e de água, né, de hidroelétricas que a gente tem aqui na Amazônia. Eu destacaria também a própria vida terrestre, como uma forma geral, que dá para falar um pouco também sobre a biodiversidade, a questão da água, né, a vida na água, que é o item 14. Mudanças climáticas, que é outro grande tema, um tema que a gente tem discutido bastante. Tivemos agora a felicidade de aprovar na Universidade do Amazonas a primeira disciplina em nível de graduação chamada Direito e Mudanças Climáticas, onde eu sou o professor da disciplina. Então, mudanças climáticas é um tema fundamental nesse processo, ligado ao direito, especificamente, que é a minha segunda formação. E, claro, água potável também ligado diretamente à gestão da água na Amazônia, onde tem 12% da água no mundo. Então, a gente não poderia deixar de falar. E, evidentemente, todo esse processo não está e nem pode estar descolado do que está acontecendo no mundo, né? Não dá para a gente ficar isolado no Brasil, até porque o Brasil tem uma conexão direta com mercados agropecuários, tudo que acontece nesses países, de conexão também com a ONU, tem reflexo direto com o Brasil. E falar de desenvolvimento sustentável não dá para esquecer exatamente dos 17 objetivos do milênio, né? Nós vamos fazer uma aproximação desse tema quando eu for falar sobre o ranking de sustentabilidade dos estados brasileiros, que tem muita relação também com esses objetivos. Os senhores e as senhoras vão entender do que eu estou falando mais à frente. Então, assim, insistindo, pessoal, no que é desenvolvimento sustentável. Por que eu coloquei esse verbo insistir? Porque a gente já ouve falar de desenvolvimento sustentável há pelo menos 40 anos. Começando lá com o Clube de Roma, ainda lá meados do século passado, foi incentivado pelo protocolo, pela Convenção de Estocolmo em 72, e ganhou mais força em 87, com o relatório Brundtland, que é da ex-ministra da Noruega, que foi responsável, relatora de um grande relatório, que começou a dar luz ao tema, ou ao termo desenvolvimento sustentável, embora já se falasse lá atrás que era tudo isso. Porém, a primeira vez que alguém colocou num papel e foi chancelado por um órgão que é da estatura da ONU, foi exatamente nesse documento, né? Então, basicamente, o que a gente sabe, já se ouve falar nessas últimas 4 décadas, é que desenvolvimento sustentável é um objetivo quase utópico para a gente analisar os seus objetivos e aonde a gente está, é quase utópico, em que a gente deveria alcançar um equilíbrio de justiça social, ou seja, um desenvolvimento social equilibrado, a proteção ambiental, ou seja, produzir todos os bens de consumo e serviços que os seres humanos precisam, garantindo tanto o estoque atual quanto o estoque futuro, e, evidentemente, a eficiência econômica. Não sei se vocês estão vendo aqui, talvez ficou um pouco oculto, mas acho que dá para ver. A eficiência econômica. Então, juntando esses 3 pilares, seria o que a sociedade chama de desenvolvimento sustentável, a academia e as políticas que foram criadas ao longo desses 40 anos. Então, assim, é algo que não é novo, mas, ao meu ver, nós ainda não alcançamos em sua plenitude. Evidentemente que hoje a gente já consegue avanços em energias renováveis, nós já temos carros, entre aspas, sustentáveis, movidos a energia elétrica. No Brasil, 70% da energia elétrica vem de fontes renováveis. Nós temos nichos de desenvolvimento sustentável. Agora, é bom que se lembre que o desenvolvimento sustentável pensado no relatório Brundtland e pela ONU, por todos os documentos, inclusive documentos legais no Brasil, ou seja, leis, etc., a própria Convenção da ONU, da Diversidade Biológica, de 92, da ECO 92,
ela pensa não só a proteção ecológica, a proteção de recursos ambientais e a eficiência econômica, mas também a justiça social. A gente nunca pode esquecer disso. Outro dia, numa roda de conversa, eu falando com algumas pessoas, enfim, uma conversa técnica, alguém falou, mas a gente já tem desenvolvimento sustentável em vários setores. Do ponto de vista econômico, talvez, tecnologia bastante, mas a justiça social ainda falta em alguns setores. Que é o quê? É que as pessoas tenham minimamente, eu vou voltar a falar um pouco mais disso, alguns slides mais à frente, as pessoas, todas elas têm algum tipo de crescimento, né, enquanto ser humano, enquanto pessoa em sua dignidade. Então, ao meu ver, a gente ainda está um pouco distante disso. Agora, é importante falar que o desenvolvimento sustentável, será que seria fácil num estado chamado florestal, como é o estado do Amazonas, que é que a gente está discutindo aqui, com 159 bilhões de quilômetros hectares? A gente tem que discutir isso no primeiro momento, porque é um estado onde tem um extrativismo vegetal muito forte, a produção de madeira é o principal estado, junto com o estado do Pará, vizinho do Pará, que produzem madeira. As pesquisas mostram que pelo menos 50% dessa madeira hoje é irregular. Abrindo um parêntese rápido, vocês estão acompanhando essa polêmica envolvendo o ministro Salles e o delegado Alexandre Saraiva aqui, envolvendo madeira, e a gente não pode esquecer, isso tem tudo a ver com terra. O relatório da Polícia Federal fala em eventuais grilagem de terra, embora pareça que isso não está devidamente comprovado. Isso é outro papo que a gente pode falar numa outra rota. Mas só para mostrar para vocês, quando o desenvolvimento sustentável no estado tão florestal, tão gigante como o Amazonas, ele pode parecer fácil, mas não é. Há de se falar também da mineração, embora nós não sejamos o estado mais mineral do Brasil, né, nós estamos atrás do Pará e também do próprio Minas Gerais, mas a gente tem algum tipo de mineração no estado do Amazonas, aqui em Pitinga a gente tem potencial, por exemplo, de outros minerais, como lá na Cabeça do Cachorro, lá nas terras indígenas, lá no município de São Gabriel da Cachoeira, que tem um potencial ainda muito alto. A gente tem recursos minerais de outra lavra, que é os gases, né, e petróleo, mas isso é uma outra fonte de mineração. Mas tudo isso envolvido num cenário muito maior, que é de geração de riquezas, de proteção dos recursos ambientais e, ao mesmo tempo, de distribuição dessa riqueza, respeitando o meio ambiente e respeitando a legislação. Claro, a indústria é um papel fundamental no estado do Amazonas. Esse não é, inclusive, a melhor foto para falar sobre a indústria no Amazonas, que o polo industrial do Manaus não tem chaminés, pessoal. É uma das grandes vantagens que a gente tem no polo industrial, que a gente produz sem poluir, ou, não diria sem poluir, na verdade, eu me corrijo, a gente polui muito pouco. A poluição gerada no polo industrial de Manaus, ela tem uma matriz mais de geração de efluentes, que pode ser controlado através do processo de licenciamento ambiental, pelo órgão ambiental, aqui no caso o IPAAN e a SEMAS, local, basicamente efluentes jogados nos rios, né? Hoje é o problema. Né? E um pouco também do lixo, né? Que essa mágica aparece aí embaixo, embora seja lixo doméstico, mas o lixo industrial hoje também no polo é uma coisa preocupante. A geração de diversas obras na Amazônia como um todo, estamos discutindo agora a reabertura da 309, até mudaria o termo, não é reabertura, mas a pavimentação, né, do trecho do meio, chamado trechão do meio, é uma discussão também do momento, parece que vai sair, tem tudo a ver, porque o 319 liga a capital, a principal capital da Amazônia, que é Manaus, finalmente com o resto do país, e há toda uma discussão aí de que se não seria possível controlar o desmatamento por causa de um fenômeno que a gente estuda muito na gestão territorial, que é o chamado espinha de peixe, fenômeno da espinha de peixe, o efeito espinha de peixe, quando você abre uma rodovia, as pequenas rodovias ao lado seriam os ramais que dão a ideia de ser uma espinha de peixe. Então esse fenômeno hoje os estudiosos temem que isso aconteça na 319, é um tema que está em discussão e a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos anos. E, claro, a agropecuária, enquanto também atividade fundamental na geração de riquezas do Brasil como um todo. O estado do Amazonas tem uma participação muito tímida nesse cenário
porque nós ainda produzimos poucos produtos do ponto de vista geral, relativo ao Brasil, mas o potencial é enorme, sobretudo soja no sul do Amazonas, que está crescendo, a despeito de toda uma configuração de desmatamento que há aí, uma disputa por proteção da floresta, mas isso, de novo, é uma outra discussão, mas que tem a ver com, claro, o desenvolvimento sustentável e tudo mais. E aí, como eu comentei antes, eu gosto sempre de falar que o desenvolvimento sustentável sozinho, ele não quer dizer nada. Eu trouxe essa imagem porque ela mostra, essa imagem aqui na Amazônia, um grande fotógrafo que anda pela Amazônia, o Rogério Assis, essa é da lavra dele, onde você tem uma castanheira solitária num grande campo, provavelmente que pode ser milho, pode ser soja. Então, assim, o desenvolvimento sustentável não pode ser sozinho, porque não dá para se falar apenas no uso da terra para gerar riquezas por si só. Né? Como já falei para vocês, apenas para reforçar. Há de se buscar a geração dessa riqueza, a sua distribuição da maneira mais equitativa possível, dentro das regras do jogo, geração de renda, emprego, melhoria de DH nos municípios que têm essas atividades econômicas, e, evidentemente, produção respeitando o meio ambiente. A escolha dessa imagem, tanto pelo trator, que está aqui à sua esquerda, que está fazendo o cultivo do solo, quanto a essa castanheira, mostrando que essa imagem ela é insustentável, porque a castanheira, quem tem um pouco de ecologia florestal, sabe que ela não sobrevive sozinha, né? Ela tem uma ecologia toda especial de que sozinha ou sem uma mata, vamos dizer, ciliar ao lado dela, ela está fadada a mais alguns anos sozinha morrer. Então, tanto é que existe um decreto que trata sobre a proteção da Berthollesia excelsa, né, que é o nome científico da castanha do Brasil ou do Pará, como que. Então, assim, o desenvolvimento sustentável sozinho não quer dizer nada, e aí eu continuo dizendo, ok, temos água, ok, temos bastante terra no estado do Amazonas, na Amazônia de forma geral, temos muita floresta de biodiversidade para dar e vender. Porém, sem pessoas em condições equilibradas e igualitárias de vida, eu defendo que não há desenvolvimento sustentável que pare em pé. E essa é a minha tese, é o que eu sempre tenho falado. E aí, para se falar em parar em pé o desenvolvimento do Estado em si, entre vários índices possíveis da gente discutir, eu trouxe um dos que é relativamente conhecido, pelo menos na academia, a gente tem trabalhado com esse índice, é o ranking de competitividade dos estados, que foi lançado pela Veja, pelo Grupo Abril, da revista Veja, em 2016, e começou em 2017, buscando uma série de indicadores ou pilares. São 10 pilares, e que a ideia é mostrar onde há mais competitividade, ou seja, ambiente de competitividade por estado. E um item que não poderia deixar de ser discutido é o ambiental. O ambiental, eu destaquei o estado do Amazonas aí, vocês observem que tem essa nota, o Amazonas, 48, que vai de 0 a 100. A posição do Amazonas no ano passado foi 19º. A média do Brasil é 54. Nós estamos abaixo. Parece esquisito, porque é o estado que mais investe em proteção da floresta, pelo menos investe, pelo menos em retórica, pelo menos em quantidade de floresta ainda em pé, em taxa de desmatamento, que não é o principal, a gente está sempre ali atrás, é um ranking até bom de ficar ali atrás do Pará, do Mato Grosso, e às vezes até de Rondônia, porém nossa média é baixa de sustentabilidade. Por que isso? Vou mostrar para vocês em mais alguns slides. E observem que Distrito Federal, que mata, pelo menos floresta tropical, lá tem cerrado, muito pouco. São Paulo, que já desmatou bastante, e o Paraná. O Paraná tem alguma reserva importante também de floresta
de floresta ali da tropical também, porém está à frente do Amazonas, né? A gente vai discutir por que esse índice de sustentabilidade parece esquisito, né? A gente vai mostrar por quê. Isso aqui, eu acho esse índice bem interessante. Só fazendo o link com os objetivos do milênio da ONU, eu quis fazer esse link porque esse ranking da Veja, ele discute não somente um item de sustentabilidade. Você vê que a ONU falou em 17 objetivos. Até a Veja fala até menos. A Veja discute 5 critérios. Eu só quis fazer o link mostrando que sustentabilidade não é só floresta, desenvolvimento sustentável não é só água, mas é lixo também, esgotamento sanitário, educação ambiental, uma série de coisas. Então, esse link é importante, tá? E isso já começa a explicar o porquê. Por exemplo, o estado do Amazonas não é um dos 10 na lista, porque a gente perde outros critérios, como lixo, como, de novo, esgotamento sanitário, que está muito abaixo da média brasileira, e outros critérios que eu vou mostrar para você no slide seguinte. Observem aqui, isso aqui é a continuação daquele ranking da Veja, onde são 5 subitens tratados no pilar de desenvolvimento sustentável, e eu destaquei, observem, ali em cima, esse gráfico mostra, né, vocês estão vendo ali no eixo das abscissas, 1, 2, 3, 4, 5 eixos X, que é exatamente esses 4 indicadores, um que é destinação de lixo, até o quinto que é tratamento de esgoto. Eu destaquei, vocês vejam que as barras maiores estão em 1 e 2, exatamente onde o estado do Amazonas teve maiores ou melhores notas. Em que? Emissão de CO2, ou seja, baixa emissão de CO2 nos últimos anos, ou seja, quem tem mais alta emissão de CO2, especialmente por desmatamento, né, que o Brasil emite mais por desmatamento ou mudança no uso do solo, estaria mais à frente, quem desmata mais. E, evidentemente, o estado do Amazonas, que não é o maior desmatador, ele está com um índice menor. Destaco aqui, por exemplo, 17, nós fomos o primeiro, recebendo nota 100. E caímos um pouco nos últimos anos, faz todo sentido, né? O Brasil vem aumentando suas taxas de desmatamento e emissão de CO2 concomitantemente. Me surpreendeu, confesso aos senhores, destinação de lixo, que o Amazonas também teve notas medianas ali, né? 6, 6.3 e teve um 8.9 aí em 2019. E observem, notas muito ruins em serviços urbanos, ou seja, transporte urbano, e em pavimentação, essas coisas, acesso terrestre. Todo mundo sabe que o acesso terrestre no estado do Amazonas ele é diferenciado, né? A gente usa mais as hidrovias. E o tratamento de esgoto, que não é uma surpresa, o que leva a concluir, só vou voltar aqui para os senhores, porque que essa nota de sustentabilidade no estado do Amazonas, ele está abaixo. Né? Então, isso explica um pouco porque nós seríamos bons em outros critérios, como lixo e emissão de CO2, porém, ruim nas outras aqui, nos outros índices. Certo? Destaco também eu destaco aqui a perda de água potável. 0,0 porque foram 2 anos que não foram coletados os dados. Então, sim, queria trazer isso para falar um pouco da economia do estado do Amazonas, inserida nesse contexto da sustentabilidade, onde o estado não é, eu só quero voltar aqui com vocês, que esse índice, o estado do Amazonas, vou repetir, ele é o 19º numa escala de 27 unidades da federação, tá certo? Então, a gente está lá no final. Então, como discutir isso na inserção da economia do Amazonas? Né? Primeira coisa que não dá para esquecer é que é um estado cuja base principal da economia, geração de produto interno bruto, é industrial. Né? Por causa da Zona Franca, claro. E eu trouxe aí, por exemplo, esse estudo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, de 2018, um estudo interessante, mostrando qual é o papel que tem a Zona Franca na economia do Estado. Os dados foram compilados até 2010. De 2010 para cá não há tanta diferença assim entre os estados. Você vê que eles pegaram aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, que são os estados que têm mais indústrias na frente dos outros estados da federação, e comparou com os estados da Amazônia. Então, há um claro
descolamento aqui da Zona Franca de Manaus, por conta do estado do Amazonas, em função da Zona Franca de Manaus, mostrando o quanto a economia depende do polo para a geração de renda e, evidentemente, de emprego também aqui no estado. Destaco também que observem que o PIB do Amazonas patina ali entre 1,5 e 1,4 relativo ao Brasil, né? É um PIB relativamente pequeno, e a gente fica no meio ali da tabela, e evidentemente por causa da locomotiva São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que estão bem à frente em termos de industrialização. Destaco aqui a renda per capita. Deixa eu só ver se eu consigo ocultar uma coisa aqui, pessoal. Não estou conseguindo. Seja como for, acho que vocês também não estão vendo. Eu estou aqui com uma barra aqui na minha frente, eu não estou vendo o que está embaixo. Mas seja como for, vocês observem que o Amazonas tem uma renda per capita em 2017 de R$ 22.936. Não é uma renda pequena. É uma renda comparável, inclusive, ao Distrito Federal, que é o que tem o maior PIB per capita do Brasil, em função dos altos salários do funcionalismo público federal. Ainda assim, nossa posição é mediana, 14º na federação. Tá certo? Então, primeira informação importante, a economia do Amazonas, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, e olho no polo industrial de Manaus. E a segunda coisa importante é como a Zona Franca Verde tem uma relação direta com o setor agrário, que é o que importa aqui para a gente do ponto de vista da geração ou da promoção do uso da terra, né, que é o que mais nos importa ao fim e ao cabo. Então, a locomotiva do Amazonas, leia-se, Zona Franca, versus a riqueza gerada, nos leva para onde do ponto de vista do desenvolvimento sustentável? Será que a gente está usando os recursos públicos gerados no polo industrial de uma maneira adequada para esse grande objetivo do milênio, da ONU e das próprias leis nacionais que tratam do tema? É isso que a gente vai tratar no próximo item, que é esse aqui. Eu gosto muito desse slide, que ele mostra 3 coisas. Ele mostra, primeiro, a evolução do PIB de 2013 a 2018, ou seja, 6 anos é um destaque importante. Mostra o quanto foi investido pelo governo do Estado em gestão ambiental. Leia-se, gestão ambiental o quê? Contratação de pessoal, projetos, orçamento dos órgãos IPAAN, no caso, que é o estadual, e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, hoje é a SEMA, a antiga SDS, e o item número 3, que em vermelho, que é um desmatamento. Esse trabalho foi feito pelo Xavier em 2019 e publicado um pequeno artigo na revista, na Folha, do Estado de São Paulo. Depois eu posso passar a fonte aí, quem tiver interesse. Então, o que ele mostra? Primeiro, você tem uma queda muito forte de recursos investidos na gestão ambiental, que está em azul. Ou seja, em 2013 nós tínhamos 117 milhões, caiu para 60, mais de 50%. Bom, o que aconteceu em termos de PIB do estado do Amazonas nesse mesmo período? Porque poderia ser uma questão de PIB, né? Quanto menos PIB, menos arrecadação para o estado, menos arrecadação você acaba impactando o orçamento da máquina pública, da administração direta, administração indireta, poderia ser uma relação direta. Só que você observa em verde que houve um pequeno aumento de PIB de 2013 até 2018. Ou seja, isso não explica a queda na gestão ambiental. A explicação, portanto, é outra. É uma explicação meramente de decisão política. Ou seja, os governos de 2013 a 2018, o estado da Amazônia preferiu colocar dinheiro em outro lugar. Obviamente, eu estou fazendo uma explicação rasa, claro que tem outros fatores, mas na primeira análise seria isso. E em vermelho, observe o resultado do desmatamento. Ele aumenta mais de 50%. Em 2013, eu tinha 47 mil quilômetros quadrados no estado do Amazonas desmatado, e eu cheguei em 2018 a 93. Praticamente dobrou.
Peço cuidado apenas de não fazer uma relação direta entre desmatamento e necessariamente recursos. Mas, parcialmente, quando você tem menos recursos, você tem menos máquina pública, menos gordura, menos musculatura para fazer a gestão. Então, é uma coisa que pode-se haver uma relação, pelo menos parcial, entre isso, que mostra que essa pergunta que eu fiz aqui anteriormente, se o recurso do polo industrial, que é o grosso do que entra nos cofres públicos, que é o grosso do polo industrial, eles são ou não bem empregados. Né? Ao meu ver, isso é um item que não pode ser deslocado nem descolado da análise de desenvolvimento sustentável para o setor agrário, onde eu vou fazer um link no próximo item, que é exatamente aí onde entra, eu vou começar agora a falar sobre o papel do INCRA nesse cenário. Então, até aqui, a gente discutiu todo um cenário muito geral, muito rapidamente, sobre desenvolvimento sustentável, o estado do Amazonas, a política econômica, a política para a gestão ambiental, o cenário das atividades mais importantes, e agora fazer um link, tentar fazer uma conexão com o papel do INCRA. Né? O INCRA, para quem não sabe, é um órgão federal que cuida da gestão da malha federal, da malha fundiária federal, no primeiro momento, e também uma subatividade que é a gestão da malha de outras terras, que não somente as federais, as próprias privadas também, e as terras dos municípios e do Estado no que concerne ao Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Então, assim, falar de terra não dá para desconectar com o papel da agropecuária e a economia nacional, porque o pilar econômico aqui é muito importante no desenvolvimento sustentável. Não vamos esquecer que são 3 pilares. E, claro, a economia nacional, ela depende fortemente da agropecuária. Tá? Esse número varia ano a ano, mas se você pegar os últimos 20 anos, a média de participação do setor agropecuário na exportação, que é onde se gera bastante recursos, especialmente pela dolarização da exportação, em torno aí de 40%. É muita coisa. Há, evidentemente, uma discussão aqui que o Brasil continua sendo a grande fazenda mundial, ainda do século, de 3 séculos passados, e continuaríamos sendo ainda um país colonizado, que desde lá dos primórdios da nação vendia cana e açúcar, basicamente, e madeira. Nós estaríamos ainda fazendo isso. Bom, essa é outra discussão que eu não vou entrar agora, política até filosófica. Porém, a verdade é que a balança comercial brasileira tem um peso muito forte sofrido pelo agronegócio. Isso, só quero lembrar aqui que isso é 2020, gente. É 2020. Então, olha, observem aqui que houve um crescimento em 2020 a despeito da pandemia, de crescimento de exportação do agronegócio brasileiro. Isso não é uma grande novidade, né? Com a pandemia, a busca por commodities, aí leia-se soja, madeira e tudo mais, continuaria forte a despeito de haver uma queda na economia mundial, mas há produtos que você não tem como você abrir mão. Alimentos é um deles, as pessoas continuarão comendo, ainda mais em pandemia, ainda mais numa crise como essa. Então não há nenhuma surpresa, mas o crescimento foi forte. O que mostra que aqui o papel da terra de agropecuária no cenário do pilar econômico do desenvolvimento sustentável é fundamental. Para o Brasil não pode abrir mão disso. A discussão, e eu vou falar um pouco mais à frente, que é o projeto de lei que fala sobre a redistribuição, ou melhor, a regularização de terras na Amazônia Legal, que é o 510 de 2021, ele é fundamental, é fulcral. Né? A gente não está falando apenas de terras da Amazônia, estamos falando da economia nacional, inserida num macro contexto muito maior, que não é só de meio ambiente. Então, esse primeiro papel do INCRA é regulador do acesso a essas terras. A gente ainda tem muita terra não regularizada. E mesmo as regularizadas, elas dependem do INCRA como gestor da malha fundiária, como eu vou mostrar aos senhores e à senhora um pouco mais à frente. Essa é uma foto da 319. Confesso que eu não sei quem é o autor, sempre gosto de dar crédito, essa eu não encontrei.
por que eu coloquei? Porque o INCRA, na década de 70 e 80, era muito visto como o órgão responsável pelo desmatamento, né? Onde tinha assentamento, tinha um desmatamento. Isso não é uma verdade absoluta, há uma relação, mas ela não é direta. Só que o papel do INCRA mudou muito nos últimos anos, especialmente nos últimos 20 anos, né? Lembrando que o INCRA, desde os seus primórdios, lá da década de 70, tem uma função extraordinária que é da integração nacional. Não é todo mundo que sabe disso. O estado de Rondônia, por exemplo, que é esse que eu estou mostrando aí, foi criado basicamente através de assentamentos do INCRA. Então, 52 municípios que tem no estado de Rondônia, eles nasceram quase todos de projetos de assentamento. Ou seja, o INCRA criava um projeto que a gente chamava antigamente de projeto de colonização, pequenas vilas se transformavam em cidades. Então, um estado basicamente forjado à luz do processo de colonização do INCRA, especialmente 70, meados da década de 80. No Amazonas, a gente tem um exemplo desse processo de integração nacional pelo INCRA, que é Apuí. O município de Apuí foi criado através, depois de uma vila que cresceu em função à lá Rondônia, que é o único exemplo que a gente tem no estado do Amazonas, até pela proximidade ali. O modelo foi transferido ali para a beira da rodovia 230 Transamazônica, criado essencialmente para ter gente, quando ali no final da década de 60, início da década de 70, quando foi projetado a BR da Transamazônica, não havia ninguém naquela região. Então, o governo entendeu que tinha que ter uma vila, e foi criada a vila inicialmente a partir da onde foi onde tinha o pessoal, o maquinário ficava, o pessoal que está trabalhando, depois virou a vila, e a ideia é criar um assentamento, e hoje é Apuí. Então, esse é um outro exemplo. O papel do INCRA, alguém pode falar, mas qual é o papel do INCRA no desenvolvimento sustentável disso? Bom, não há desenvolvimento sustentável sem pessoas, né, pessoal? Então, levar as pessoas aonde elas precisam estar é o início de tudo. O papel do INCRA também, gente, no ordenamento territorial. Bom, o ordenamento territorial é um tema muito complexo e vasto, mas, em linhas gerais, é a forma em que o Estado com seus braços, seus órgãos, faz a organização do espaço territorial e o seu uso. E o exemplo mais claro da ferramenta desse ordenamento territorial é claramente o zoneamento ecológico e econômico. Eu coloquei aí a foto da capa do volume 2 do relatório do zoneamento da Bacia do Purus, que já está pronta, o Estado está cuidando de outras agora. Mas o zoneamento usa dados o tempo todo gerados pelos setores fundiários, em que o INCRA tem uma quantidade e volume de informação nos últimos 50 anos muito importante. E não poderia deixar de falar da 319, tem uma foto interessante aí do trecho, mostrando aí as unidades de conservação que são cortadas pela unidade, né? Chegando ali até o Maitá, depois ela vai fazer ali a ligação com a 319, depois de Humaitá até Porto Velho. Então, assim, é importante também do INCRA, na organização do ordenamento territorial, mais claro é hoje a BR-319. A BR-319, ao ser pavimentada a parte do meio, que é que falta, dos 200 quilômetros, desculpa, os 400 quilômetros, quase 400 quilômetros, ela vai possibilitar o cumprimento ou não da função da terra em muitos dos lotes que estão ali à beira da BR. Negócios que vão surgir, e evidentemente que tem que haver um ordenamento territorial, senão sim, pode haver sim uma massificação de desmatamento, mas é possível também haver controle, a gestão, há formas de fazer isso. O outro papel do INCRA importante na gestão territorial e do desenvolvimento sustentável é dar dignidade de acesso à terra a muitos grupos vulneráveis que durante, eu diria, dezenas e dezenas de anos ficaram à margem do processo produtivo e até de diversas políticas públicas, que são as populações locais, né? Aí, ribeirinhos, caboclos, povos tradicionais, pescadores e extrativistas. Hoje o INCRA tem um papel importantíssimo de reconhecer essas pessoas enquanto detentoras de direitos, inclusive a terra. A gente emite o chamado CCDRU, que é o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso. É um tipo de contrato
chamado de direito real, ou seja, eu posso usar esse contrato para opor a terceiros, né, direito à propriedade e tudo mais. Não só reconhecendo pessoas que estão em unidades de conservação, vocês estão vendo aí, em vez de unidades de conservações criadas pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade Federal, tanto pelo Estado, em que o INCRA reconhece as pessoas como portadores de direitos ligados à reforma agrária, né? Direitos não só do CDRU, como eu já falei, mas de acesso, inclusive, a crédito. Em vermelho são assentamentos tanto de bases sustentáveis, quanto os assentamentos antigos, chamados PAs, Projeto de Assentamento, onde tinha lote. Hoje a gente praticamente não cria mais esses assentamentos na Amazônia, com raríssimas exceções. E o papel do INCRA não poderia deixar de falar, pessoal. O que está mais em voga agora na mídia, né? Vocês estão acompanhando o Projeto 510, colocado, a discussão voltou, há muita polêmica a respeito disso, né? O tamanho que está sendo discutido, fala-se em mudar a janela de possibilidade para quem tem um acesso no termos da Lei 11.952, teria acesso a essa discussão. E, ao mesmo tempo, setores do agro nacional têm interesse que essa lei saia, porque há muitas posses que estão irregulares na Amazônia, e a lei, ao ser alterada, ela, em tese, abarcaria boa parte dessas pessoas, mas é verdade seja dita que pelo menos 80% do que está das posses na Amazônia são pequenas ou médias. As grandes são minoria. Essa é uma discussão que está posta no Congresso Nacional, e eu acho que nós vamos ter ainda bastante discussão. Lembro que o projeto de lei 510 ele é praticamente uma cópia do PL, da medida provisória 910 de 2017, final do governo Temer. Praticamente quase um copia e cola. Então, não poderia ser repetido naquele mesmo ano, né, já que foi uma medida provisória que caducou em 2018. Então, agora um parlamentar puxou essa discussão e está sendo. O INCRA tem papel nisso. A semana passada nós tivemos o presidente do INCRA na sessão pública falando aos deputados. Foi uma sessão bem interessante. Quem tiver mais interesse pode procurar aí. Foi na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. E o papel do INCRA também, gente, na regularização das áreas federais, né? Nós não regularizamos terras estaduais. Por óbvio, cada governo do estado que faz a regularização. Nós regularizamos as federais, né? A margem de rios federais, em parceria com a Secretaria de Patrimônio da União. E na área de fronteira, aqui no estado da Amazônia, Amazonas pega grande parte, já que a gente é fronteiriço aqui com várias nações da América do Sul, e 100 quilômetros ao longo das BRs 319 e também a 230, que é a Transamazônica, que, sobretudo, também são terras federais sujeitas à regularização do INCRA. Em frente a isso, outro papel fundamental do INCRA na gestão dessas terras para o fim do desenvolvimento sustentável é a malha fundiária, gerida pelo INCRA. Então, nada mais é que malha fundiária, num conceito muito rápido, é o conjunto de posses e propriedades rurais existente em todo o território nacional. Então, qual é a forma de gestão que o INCRA faz nessas propriedades? Primeiro é o cadastro rural, né? Todo imóvel rural tem que ter um cadastro de 11 números, como se fosse um CPF, regido por lei federal. Esse cadastro, ele precisa estar vinculado, evidentemente, a um nome, e aí gera o que a gente chama de CCIR, acho que a maioria de vocês já ouviram falar, que é o CCIR, é a comprovação do cadastro do imóvel rural, junto ao INCRA, ou seja, ele não gera o direito à propriedade, mas ele dá uma segurança de que ali foi cadastrado o nome de determinada pessoa, física ou jurídica. E a malha fundiária também ganhou um novo contorno do último item que eu vou falar, que é o papel do INCRA, que é do georreferenciamento, que é a localização mais precisa possível, 50 centímetros de precisão no chão, no solo, lá em campo. Eu já vou falar para vocês isso. E, claro, fundamental também
para a gestão dos outros territórios, de uma forma geral, terras indígenas, assentamentos, e o INCRA, territórios quilombolas, unidades de conservação, glebas e outros estados, todos esses estão num grande grupo de dados, base de dados, que a gente chama de malha fundiária nacional, cada um com um número, e o INCRA tem esse controle, ou pelo menos tem a maioria desse controle. A importância disso é fulcral, você faz uma gestão tributária, no caso das terras rurais, através do ITR, né, da Lei 9393, Imposto Territorial Rural, a questão da infraestrutura, o DENIT vive procurando o INCRA para saber informações importantíssimas para projetos de obras de grande porte, como as BRs, gestão ambiental, que eu já falei, o próprio planejamento urbano depende também dessa gestão da malha fundiária. A regularização fundiária, gente, em linhas gerais, nada mais é do que saber onde estão os imóveis rurais, seu tamanho, quem é seu proprietário, título, se tem, se não tem, se é posse, qual o tipo de uso que é permitido ali, e seu cadastro, como eu já falei, que é a malha fundiária, como eu já comentei para vocês anteriormente. Então, basicamente, aqui esse conhecimento gera a segurança jurídica, a repetição do que eu já falei antes, né, quem é, como, onde, quando e como, e qual o uso que se dá à destinação. E aí está o cadastro, aí esse número, eu diria, esse número está defasado, 5.617.000 imóveis, isso aí foi de 2017. Hoje a gente passou de 7 milhões de cadastrados. Tá certo? E, finalmente, o papel do INCRA na fiscalização do georreferenciamento desses imóveis rurais, todos eles, tá? Unidade de conservação, terra indígena, terra de quilombolas, propriedades particulares, todas precisam estar fiscalizadas. Existe um escalonamento no tempo para isso, as maiores primeiro e as públicas depois, e as menores também depois. Por outro lado, um dia o sonho é que a gente tenha todas essas bases já referenciadas num cadastro único, em que eu posso, num clique do computador, saber qual é a matrícula, quem é o dono e tudo mais. Tá bom? Então, pessoal, o georreferenciamento, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma técnica de localizar um imóvel com precisão, como eu já falei até de 50 centímetros em alguns casos, então é muito preciso. Você acaba com uma série de problemas que tinha antes, quando a gente utilizava o cadastramento geoespacial, vamos dizer, antigo, né, os teodolitos, que é uma ferramenta, quem é aí da topografia conhece, sabe o que eu estou falando, que nada mais é que um equipamento de medição, mas ele tem um erro, embora esse erro a gente trabalhou com ele eu diria até por 100 anos ou mais, desde que existiam os primeiros teodolitos, mas hoje a gente tem tecnologia muito mais avançada, né? Ele altera a matrícula dos cartórios dos imóveis e influencia no negócio, porque se eu tenho um imóvel georreferenciado, ele vai valer mais. Tá certo? A tecnologia, em essência, ele usa sinais de satélites geoestacionados em torno da órbita terrestre e gera uma informação de rádio. Esse rádio é captado por equipamento e esse equipamento faz uma leitura da posição. Aqui, basicamente, o rápido, um pouco da história do Brasil em termos de terra, né, desde lá da concessão da Sesmaria em 1531 até a lei de terras aqui dos registros públicos que surge em 73, a lei 6015, um processo em que o Brasil passou por diversas alterações na sua estrutura jurídica do acesso à terra. Não vou me ater a isso, porque é um detalhe. Bom, aqui é um detalhe importante, mas não é esse fórum para a gente discutir. Nós mudamos muito a legislação com relação à malha fundiária, e que hoje o INCRA é o gestor, né, e a gente tinha um processo que era basicamente impreciso. Então, você tinha problemas com os limites eram rios, era árvore, era não sei o quê. Esses limites naturais são um problema que depois de algumas décadas a gente perde essas referências, e as divisas, chamadas divisas naturais, ou acidentes geográficos, físicos. Então, hoje, com o georreferenciamento, a gente consegue resolver esses erros, né? De novo, um papel que o INCRA faz, o INCRA é o gestor dessa malha,
Esse problema está sendo reduzido cada vez mais. O cadastro ambiental rural da Lei 12.651, né, do Código Florestal, tem um casamento direto aí com o cadastro também do INCRA, dá para se fazer esse trabalho. Todo esse processo de georreferenciamento, que é papel do INCRA, gera o que a gente chama no direito de segurança jurídica, quando você tem ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada, ou quando a lei não pode retroagir para prejudicar, especialmente aqui quando a gente está falando de propriedade, direito de propriedade. Não vou me aprofundar nisso, da segurança jurídica, e, claro, as leis civis e tudo mais. Por que fazer esse processo de referenciamento? Eu já tinha comentado, né, precisão, reduz fraudes, dá suporte às transações, melhora as qualidades dos projetos, não só rurais, tá, gente? Projetos das mais diversas matizes, agiliza solução de conflito e tudo mais. Para finalizar, pessoal, já batendo aqui no meu tempo, 51 minutos, eu quero só falar que o georreferenciamento também ele começa a migrar para imóveis urbanos, ainda não é obrigatório, mas aos poucos começa a se migrar, porque a ideia é a gente ter uma precisão também no setor urbano, né? Se você pegar aí a Lei 6015, ele fala que o georreferenciamento ele é obrigatório hoje, está em vermelho, apenas para o rural, o urbano ainda não ganhou, de novo, essa obrigatoriedade. Tá bom? Eu paro aqui, falei bastante, eu espero ter... deixa eu interromper aqui no compartilhamento, eu espero ter falado não tão rápido para os senhores, espero não ter falado também nada que os senhores discordem. Não, brincadeira, vocês podem discordar é sempre importante. E eu estou à disposição para conversar aí, discutir, responder perguntas se eu souber, se eu não souber a gente vai estudar para responder depois. Meu caro Ronaldo, por favor, repetir o seu e-mail, que eu não deu tempo para anotar. Me desculpa, eu vou colocar na tela de novo, só um minutinho. Aí, gente, psantos.ronaldo@gmail.com. P. Santos, né? É P. Santos? Isso, é P. Santos.